Padre Sérgio, obrigado pela sua presença. Estou muito honrado em estar aqui frente a frente com você. E a gente vai fazer um bate-papo e eu espero que desse bate-papo muitas pessoas possam sair bem mais esclarecidas das suas dúvidas, né? Dos seus desafios na igreja. E vamos lá. Eu que agradeço o convite, né? E vamos lá. Eu falei que antes de conversar essa entrevista, foi muito fácil montar um roteiro para conversar com você, porque tem muito conteúdo de vida, tem muitas histórias, tem muitos testemunhos, e assim como eu, assim como muita gente que está assistindo esse podcast agora, está muito curioso para saber como que é o dia a dia de um padre, como que é a infância de um padre, como foi a família de um padre. Vamos lá. Como é o dia a dia entre quatro paredes. Vamos lá? Vamos lá. Eu pedi para você selecionar uma passagem bíblica. Você pode dizer que passagem é essa? Essa passagem é o lema da minha ordenação presbiteral. Depois de muito pedir a luz do Espírito Santo para que Deus me desse esse lema, que é um lema de ordenação, é aquilo que vai nos reger, que vai nos guiar durante toda a nossa caminhada, né? Então eu pedi muito a Deus que me desse este tema, esse lema. E depois, ao final do período de formação, o Senhor me presenteou com este lema, que é Isaías 41:10, não temas, eu estou contigo. Diz muita coisa. Diz muita coisa. Muito profundo, né? Muito. Vamos falar sobre essa ordenação, vamos falar sobre tudo isso. Garanto que tem muita gente aqui curioso para saber tudo sobre a vida do Padre Sérgio. Vamos lá. Vamos lá? Eu ia te perguntar por que você se identifica tanto com essa passagem, mas você já falou que foi um momento de grande ênfase, né, e oportunidade na sua vida, né? Como é o Padre Sérgio filho? Olha, eu acredito que eu sou um bom filho. Eu sou filho único, né? Minha mãe, ela me teve com 19 anos. E quando eu nasci, nós tivemos eu nasci com sangue O positivo e ela tinha o sangue O negativo, mas ela não sabia porque ela tinha feito um exame antes e tinha dado como O positivo, então até ali não tinha problema nenhum. Só para falar em uma linguagem mais popular, são sangues incompatíveis. O fator RH é incompatível, né? Então a mulher, quando ela tem o fator RH negativo e tem um filho, fator RH positivo, ela tem que tomar uma vacina, senão ela não consegue depois ter mais filhos. E como o primeiro exame que ela tinha feito, o fator RH dela foi constatado como positivo, ela ficou tranquila. Só bem mais tarde, né, eu já estava com mais ou menos 9, 10 anos, que ela engravidou novamente, e daí que ela descobriu que o sangue dela não era positivo, era negativo e que ela tinha que tomar essa vacina. Então daí ela não conseguiu terminar a gravidez, né? Ela perdeu o bebê com 5 meses, depois teve uma outra gravidez que também não conseguiu, então ficou só com o Sérgio mesmo de filho. Então eu acredito que eu sou um bom filho, sabe? Sempre presente, né? A gente é muito unido, eu e minha mãe, toda a vida nós fomos muito unidos, passamos por muitos perrengues juntos e isso nos uniu, né? Hoje ela mora comigo, né? A gente mora junto, então eu acho que eu sou um bom filho. Essa pergunta tinha que ser feita para ela. Você nasceu onde? Eu nasci em Coxim, dia 5 de junho de 1976. É a cidade do Pé de Cedro? Cidade do Pé de Cedro. Que legal. Lembra da sua primeira escola? Minha primeira escola se chamava... Ai, meu Deus. Eu lembro da escola, agora o nome me fugiu. Ai, não consigo lembrar. Não faz mal. Mas eu lembro da escola. Geralmente filho único costuma ser muito mimado, não? Foi seu caso? Olha, não foi meu caso. A minha primeira infância, né, até os 6, 7 anos, eu morava com os meus avós. E minha mãe, ela foi mãe solteira.
E ela morava com os meus avós ainda, né? Então, ela saía para trabalhar e eu ficava com eles. E então, a minha primeira infância foi junto com os meus avós. Claro que o primeiro neto, o primeiro filho, né, tem uma diferença. Mas não fui muito mimado, não. Principalmente pela minha mãe. Minha mãe sempre foi bem rígida, bem... Você foi um pouco rebelde na infância? Não. Eu sempre fui uma criança tranquila. Muito tranquila. Não dei dor de cabeça, não. Brigão na escola? Na escola era assim, eu era um pouco liderança, sabe? Então eu queria administrar ali a turma e falava um pouco. Você era o presidente da sala. É, mais ou menos isso. Sem ser, mas era. E então conversava demais. Esse era o único defeito que eu tinha, né? Mas não era de aprontar nada assim que precisasse chamar. Alguma vez já teve o desespero lá na saída da escola? Olha, eu não me lembro. Eu sempre fui muito da paz, nunca fui de brigar, até porque eu não sabia brigar, né? Eu não tinha irmão, eu não convivi com criança em casa. Minhas primeiras primas nasceram, eu já estava, acho que com 10 anos, quando a minha primeira prima nasceu. E só tive primas, né, mulheres, bem depois que nasceu um primo homem, aí eu já era adulto. Então eu não sabia nem brigar, então eu ficava quietinho no meu canto para não caçar confusão com ninguém. Então eu sabia que já ia era um apanhar. sintoma de inteligência desde a infância, né? Você falou para mim que você morou com os seus avós até os 7 anos. Isso. Né? Nesses 7 anos, o que aconteceu? Nós moramos basicamente a maior parte do tempo em sítio. Né? A gente morava no sítio, era muito gostoso. Eu sempre amei esse ambiente, né? Sou apaixonado por roça até hoje. E então era muito gostoso. Eu lembro assim, a nossa casa era feita de pau a pique, barreada, né? E o chão era chão batido, que tinha que aguar para depois passar a vassoura, que senão a poeira tomava conta. Então era bem humilde, bem simples, mas que tinha muito amor. Eu lembro que eu tinha muita dor de garganta, dor de ouvido, eu sempre tive muito isso. E à noite não tinha forro a casa, né? Era coberta de sapê. E à noite, às vezes me dava febre, e eu chamava minha avó. Só que a minha avó tinha um sono muito pesado. Quem vinha sempre era o avô. E daí ele vinha, ia no quintal, pegava uma folhinha de laranja, fazia um chazinho, dava com remédio. Então, assim, fui muito amado por eles, sabe? Tanto que eu os chamava de pai e mãe, né? Os meus avós, até eles morrerem, né? Eu vejo que quando você fala, seu olho até... Então, foi um período muito gostoso, né? E a minha mãe, como a gente convivia ali só entre adultos, todos chamavam ela pelo nome, eu acabei também chamando ela pelo nome até hoje. Quando eu vou me referir a ela, eu chamo ela pelo nome. Onde estavam seus pais nessa época? O meu pai, quando ele recebeu a notícia de que ele seria pai, né, ele não aceitou, ele pediu que minha mãe me tirasse, e minha mãe não aceitou a proposta e eles nunca mais tiveram contato. Né? Minha mãe foi encontrar meu pai no dia da minha ordenação, né, que bem depois eu fui atrás dele para conhecê-lo e só depois de 25 anos, 25, 26 anos, foi que ela reencontrou ele, né? E minha mãe estava trabalhando, né? Então ela ficava na cidade trabalhando e eu no sítio com os meus avós. Eu só fui morar na cidade com ela quando eu comecei a estudar, daí... Aos 7 anos de idade. É isso, 6 anos, 7 anos. É uma história bastante diferente, né? Diferente ao mesmo tempo faz parte da vida de muitos brasileiros, Sim. né? Por isso que eu disse que desde o começo dessa entrevista eu não tive dificuldade de montar a pauta dessa conversa e a gente espera que esse bate-papo seja muito inspirador para muitos jovens, muitos adolescentes que estão passando pelo mesmo cenário de vida, né? Eu estou curioso para saber como que nasceu o Sérgio Cristão, a primeira vez que você teve contato com... Então, essa parte, assim, na minha memória, ela é um pouco vaga, sabe? Eu não consigo lembrar muito bem, lá da infância, como que era.
na primeira infância, eu digo, né, desse período. Eu lembro que próximo do nosso sítio tinha uma capelinha. Eu lembro do meu avô construindo o salão paroquial, ele era carpinteiro, construindo o salão da comunidade, o salão comunitário. Né? Eu lembro da gente indo nas missas, era uma vez por mês a missa. Né? Eu lembro da gente indo na missa. Então essa da primeira infância. Quando eu vim morar com a minha mãe, daí ela já veio para Campo Grande, já veio trabalhar aqui, né? E eu vim morar com ela. O sítio você morava em Coxim. Em Coxim. Aí quando você veio morar com a sua mãe, você veio para Campo Grande. Vim para Campo Grande. E daí quando eu vim morar com ela aqui, ela me matriculou no Colégio Dom Bosco, né? Colégio Salesiano. Então ali eu comecei a ter uma caminhada mais presente na igreja. Eu fui coroinha, né? E o Colégio Dom Bosco sempre uma educação muito forte, né, cristã, então foi ali que tudo foi se construindo na minha vida. Eu conheço o Padre Sérgio já há bastante tempo, acredito que há uns 15 anos, né? Desde também da minha iniciação na Igreja Católica. E eu percebi sempre assim que você tem uma veia artística, sabe? Da identificação assim, musical, da juventude. O que você acha que se dá isso? Então, até esses tempos eu estava celebrando numa igreja aqui e vi um menininho cantando e ele foi cantar o salmo. E quando ele cantou, que ele começou a cantar, ele esqueceu a melodia. E ele ficou muito envergonhado, sabe? E eu percebi assim a vergonha que ele sentiu de estar ali na frente, puxando e se esquecendo da melodia, mas depois o pai dele ajudou e ele embalou e foi embora. Daí no final eu chamei ele, sentei até com ele assim no degrau da igreja, do presbitério, e falei para ele que eu passei por isso, né? Alguém falou para mim que eu tinha dom para cantar no colégio ainda, e lá no colégio tinha um festival interno de canção, né? Que era promovido entre os alunos. Então, me colocaram, me inscreveram lá, falaram que eu tinha voz boa e que me inscreveram, tá. E eu fui cantar e justamente aconteceu isso. Eu esqueci a letra da música. Então, assim, foi uma vergonha, né? E fiquei muito envergonhado. E olha só, né? Quem que concorria comigo? Michel Teló. Michel Teló estudava lá, né? Ele era de turma eu era mais avançado que ele, mas o festival era para todos os alunos, e todo ano ele ganhava, cara. Ele era loirinho, bonitinho, cantava bem, né? Tocava gaita, e eu lá... Era até desleal. Era desleal. Então eu dei esse testemunho pro menininho na missa, falei assim, não liga não, hoje você deu uma tropeçada, mas você saiu muito bem. Olha aqui o que aconteceu comigo, eu fui humilhado pelo Michel Teló, ainda quero encontrar ele e falar o tanto que ele já me humilhou nessa vida. Então, desde esse tempo de colégio, né, eu comecei nessa vibe de cantar. E depois foi uma paixão assim, que eu fui desenvolvendo dentro da igreja, né? Na minha adolescência, eu me apresentei na minha paróquia e falei assim, eu gostaria de ajudar nos cantos, e cantei, né, muito tempo na catedral em Coxim, já depois que eu voltei, né, quando eu concluí meus estudos de segundo grau e voltei para Coxim, até passar na faculdade. Então já me apresentei, já me coloquei à disposição, no colégio cantava também nas missas. E assim, quem mora em Coxim é pescador. Tu era pescador lá em Coxim? Não gosto de pescar. Sempre tive dó do Sorte peixe. dos peixes, hein? Sempre tive dó dos peixes. Não gosto de comer peixe, não é um prato que eu aprecio. Então, muito pouco eu chegava perto do rio. Depois que você concluiu seus estudos, provavelmente segundo grau, quando foi que nasceu a centelha de acho que eu quero ir para o seminário? Então, quando eu servia na igreja como coroinha, a gente sempre admira, né? E eu admirava muito um padre que era do Dom Bosco, Padre Sandro, que era o coordenador de pastoral. Então, sempre tinha essa admiração pelo sacerdócio, mas eu sempre me apegava muito à vestimenta. É uma coisa que sempre me chamou muito a atenção.
né? Então eu quis ser polícia rodoviário, porque eu achava bonita a roupa do polícia rodoviário. Depois eu queria ser médico, porque eu achava bonito a roupa do médico, tudo branco. E o padre com aquelas vestimentas tudo colorida, né, brocado, eu achava muito bonito, aquilo me chamava atenção. Mas você fazia ideia da responsabilidade do padre para pensar só na roupa do padre? Sim, o que me chamou a atenção, em primeiro momento, era isso, criança, né, criança. Depois, minha mãe sempre apostou muito em mim, né, nos estudos, ela sempre dizia que era o único bem que ela podia me deixar, que ninguém iria me tirar, né? Ela falava assim, qualquer bem material que eu te deixar, alguém pode te roubar, mas o estudo ninguém vai tirar de você. Então ela sempre apostou muito nisso e no primeiro momento eu não era bom aluno, não, era ali da média, mas depois que eu fui para a faculdade, né? Daí eu mudei, daí eu me tornei sempre entre os melhores alunos, comecei a valorizar mais o conhecimento, amadurecer, né? E então eu deixei esse lado, né, do sacerdócio de lado e me foquei naquilo que ela gostaria que eu fosse. O sonho pessoal dela era ser advogada, era ser, né, uma juíza, quem sabe. E ela projetou isso em mim. E eu absorvi, né? Então eu fiz o vestibular, passei na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, fui morar sozinho em Paranaíba. É a primeira vez que eu saí de casa para morar sozinho, né? Então era bastante distante, de Coxim lá, 800 quilômetros, não tinha ônibus que ia em linha reta, tinha que fazer baldeação, então era um dia para chegar, né? Então eu voltava só nas férias, era 6 meses lá para depois poder voltar. A nossa condição financeira continuava ainda não sendo, né, dava assim para manutenção, então não dava para ficar indo e vindo sempre. Então foi um período bastante difícil, né, mas me formei, né, voltei, comecei a atuar na área do direito, fiquei 3 anos atuando, tirei OAB, fiquei 3 anos atuando na área de direito, até que veio um convite para mim fazer um curso de ministro da palavra. Você se lembra daí que paróquia que era? Que você foi convidado para ser ministro? Sim, na Catedral São José, em Coxim, né? Então o bispo me convidou para que eu fizesse o curso de ministro. Na época era o bispo? Dom Antonino. E em primeiro momento eu falei assim, não, respondi assim de imediato, não, de jeito nenhum. Porque na minha cabeça, né, ministro tinha que ter a cabecinha branca, né, velhinho, cara de bonzinho. Era um jovem, estava ali, né? Eu falei, não, isso não é para mim não. E fui embora para casa, deitei, né? Foi à noite, numa reunião que a gente teve. Eu não consegui dormir. Aquele não me incomodou, a noite inteira. Como que eu falei não, né? Falei não para o bispo, um convite desse. É uma honra ser convidado para ser ministro. No outro dia eu voltei para ele e falei assim, Dom Antonino, eu aceito o convite e eu vou fazer a formação. Daí eu comecei a fazer teologia para leigos, né, que era a formação necessária para ser ministro da palavra, e fiz 2 anos esse curso. No final recebi o envio, né, como ministro e comecei então a ajudar na paróquia. Quando o padre não podia celebrar, era convocado o ministro, então eu ia. Primeira celebração, eu quase desmaiei de nervoso. Peguei no ambão assim, segurei, aquilo pingava suor, né? De nervoso. Falei, gente, isso não é para mim, não. Mas depois Deus foi agindo e as coisas foram acontecendo. E daí eu percebi, né, que o meu trabalho na advocacia era algo que eu fazia muito bem, tive uma carteira muito grande de clientes, mas era assim, dava o horário, eu fechava meu escritório e ia embora, sabe? Eu não fazia aquilo com paixão. E quando eu ia celebrar, eu via que aquilo ali eu me dedicava, sabe? Me preparava, eu fazia com amor. Eu falei, opa, tem alguma coisa que não tá encaixando, né? Então eu comecei a ter uma grande dúvida de vocação. O que Deus queria de mim?
E eu sempre fui muito de conversar com Deus e pedir respostas, né? Então eu comecei a pedir para Deus, falei, Senhor, eu preciso saber, né, qual que é o caminho que o Senhor quer de mim. Até que Ele me deu a resposta. Quantos jovens por aí não estão com essa sensação no coração, né? Com certeza, com certeza. É uma dúvida que machuca muita gente, sabe? E uma das coisas que eu não tinha coragem de assumir a minha vocação. Por isso meu lema é não tenhais medo, né? Eu quero falar sobre uma coisa muito delicada, assim, principalmente para famílias, para pais que têm um filho único. Por exemplo, o sonho de todo pai e de toda mãe é ter um neto, ter um filho. Como que foi a reação da tua mãe quando você falou, mãe, eu vou para o seminário porque eu quero ser padre? Olha, para ser bem sincero, da minha família eu não tive apoio nenhum. A minha avó, eu lembro que quando eu dei a notícia para ela, foi a primeira pessoa que eu falei, né, que eu estava pensando em ir para o seminário e tal. Ela começou a chorar. E ela era minha companheira de ir para a missa, né? A gente ia para a missa junto. E eu peguei e falei para ela assim, mãe, eu chamava ela de mãe, né? Falei, mãe, por que a senhora está chorando? A senhora não fica feliz de ter um filho padre? Ela falou assim, meu filho, padre sofre muito. E eu não queria que você sofresse. E padre sofre muito, eu não queria esse destino para você. Falei, não é assim não, confia, né? Vai dar tudo certo. E já a minha mãe, né, a minha mãe biológica, ela morava fora. Eu queria dar a notícia pessoalmente para ela, eu não achava justo eu falar por telefone, né? Mas como eu trabalhava muito, eu tinha muitas ações, muitas audiências, a minha agenda era muito difícil eu sair, eu não consegui sair para ir até lá. Então já estava tudo certo que eu ia entrar no seminário, mas ela não sabia. E de repente ela apareceu de surpresa lá em Coxilha. Ela morava em Corumbá nessa época. E ela casou e foi morar em Corumbá. Bem longe para aparecer de surpresa, né? E ela apareceu de surpresa. E nesse dia, era dia de São Pedro. Estava tendo uma festa na comunidade. E ela é festeira, gosta de tomar uma cerveja. Ela chegou e falou assim, tem alguma coisa para a gente fazer hoje? Tal? Eu falei, tem uma festa na comunidade e vai ter uma dupla sertaneja que ela gostava. Tal. Eu falei, eles vão estar aí. Vamos para lá então. Então não deu tempo de eu conversar com ela antes da gente sair. E nós chegando na comunidade onde estava tendo a festa, nós paramos o carro na frente da casa de uma conhecida. E na hora que a minha mãe botou o pé para fora do carro, essa conhecida estava na porta da casa, veio correndo e deu um abraço na minha mãe e falou assim, puxa, eu queria tanto te ver, eu queria te dar os parabéns, que alegria que é ter um filho padre. A minha mãe, assim, ela transformou o rosto dela, ela não sabia de nada, né? Daí ela só falou assim, não, mas eu não estou sabendo de nada. Ela falou, ele não te contou? Ele vai para o seminário e tal. E o semblante dela fechou, a gente foi para a festa, sentou lá. Ela tomou, acho que uma cerveja lá, junto com o pessoal, e ela falou assim, vamos embora. Acabou para ela o clima, sabe? E no outro dia, eu não me lembro o que eles foram fazer, que eles vieram de surpresa, alguma documentação que vieram buscar e tal. No outro dia, a casa cheia de gente, a gente não conversou e ela foi embora no final da tarde. E isso você estava com quantos anos? Você lembra? Já estava com 26, 27 anos, né? Eu já estava formado, 3 anos já, 26, 27 anos por aí. E daí ela foi embora. E daí eu ligava para ela e ela não conversava comigo, ela só resmungava. Você tá bem? Aham. Não tinha diálogo, né? Só monossílabos. Só monossílabo. E um dia eu liguei e conversei com a funcionária da casa. Ela falou assim, olha, sua mãe está muito chateada com você,
porque ela disse que todo mundo sabia que você ia para o seminário, ela não, você não falou para ela. Então ela ficou muito chateada e ela disse que ela não colocou filho no mundo para ser padre. Então ela está muito chateada. Então eu escrevi uma carta para ela. Escrevi um jornal, sabe? Contando toda a nossa história, tudo que a gente passou junto, sabe? Todos os perrengues que a gente passou junto. E mandei para ela. E no final da carta eu coloquei assim: eu não espero que você aceite a minha decisão, mas eu gostaria que você respeitasse. E daí a funcionária dela, ela era minha informante, né? A funcionária dela disse que ela leu a carta e disse que chorou muito. Aí disse que ela falou assim: aceitar eu não vou aceitar nunca, mas a partir de hoje eu vou respeitar. Então foi assim. Só para dizer, ela ficou 2 anos sem falar comigo, sem voltar, né, em Coxim. Nesse intervalo, voltou para Dourados. Foram 2 anos sem a gente se encontrar. O que foi mais difícil para você nesses 2 anos? Então, o não ter o contato com ela, né, porque a gente era muito ligado. Tudo que eu ia fazer, eu ligava para ela, trocava ideia. O que ela ia fazer, ela ligava, trocava ideia. Então, esse distanciamento, esse silêncio, por mais que eu ligava toda semana, né, eu falava assim: eu não posso desistir, né? E eu ligava toda semana, e toda semana era monossílabo, era difícil sair alguma coisa. Deu vontade de desistir Não, por conta disso? Não tive vontade de desistir. Eu pedi a Deus, todo dia na Eucaristia, né, a gente tem Eucaristia diária no seminário, então eu pedi a Deus, todo dia. Na hora que o padre erguia o cálice, eu mergulhava minha mãe no sangue de Cristo e pedia para o Senhor me devolver. E eu queria uma mãe católica, né, fervorosa. Falamos um pouco sobre a vida pessoal do Padre Sérgio, falamos sobre como é que foi a decisão de ir para o seminário, né? Falamos sobre o período difícil que ele passou pela vida dele aí, separado da mãe, né? Entre aspas, assim. E agora a gente vai falar sobre a vida no seminário. Como que era a rotina lá no seminário? Lembrando que eu quero que você fale para essa juventude que tá pensando em ir para o seminário. O que eu vou enfrentar lá dentro, lá no seminário? Olha, eu não vou falar que foi fácil, porque fácil não é, né? O seminário é um período de formação e preparação para você aguentar a vida de sacerdócio, sabe? Então, não é fácil, mas também não é impossível, né? Tanto que eu estou aqui, tantos outros, mas muitos ficam pelo caminho. Então eu digo assim, o seminário ele é quando Deus prova no fogo, né? O ouro ali é provado no fogo, né? É a forja. Então, o seminário não foi um período fácil para mim, principalmente porque a vida comunitária, eu nunca tive isso, né? Eu sempre fui sozinho, né? Eu vim morar com a minha mãe, era só nós dois, a maior parte do tempo. Ela ficou viúva, muito jovem, então nós ficamos juntos só nós dois muito tempo. Então não tinha uma convivência comunitária, muita gente, né? Então isso tudo era novo para mim. E o seminário você está lá morando com 50, 60 pessoas, né? Então tudo é comunitário, então não foi fácil, não vou dizer que foi fácil não, mas também não é impossível. Quantos anos no seminário? Eu fiquei 4 anos, eu tive a sorte de ficar 4 anos. Por conta da sua graduação? Por conta da minha graduação e também pela necessidade que a diocese estava tendo naquele período de falta de padres, né? Naquele tempo eram 13 paróquias, ainda não tinha sido criada a 14ª, e depois tem a 15ª, que foi criada também, e 4 estavam sem padres. Então, o bispo deu uma acelerada naqueles que tinham idade, que tinham escolaridade, para poder já entregá-los para servir nessas paróquias que estavam sem padre, né? Então, eu fiquei só o período da teologia, que foram 4 anos. O momento mais difícil lá dentro do seminário? Uma situação que você tenha passado assim, falar, agora não dá, agora eu quero ir embora daqui. Olha, eu não me lembro assim de um momento que eu tenha desanimado, sabe? Mas o período mais difícil para mim foram os últimos 8 meses. Porque, último ano, porque minha avó faleceu,
eu estava no meu terceiro ano de seminário. Então ela morreu, faleceu em novembro, e a partir dali eu entrei num processo depressivo, porque eu era muito ligado a ela, era muito ligado à minha avó. A gente se falava todos os dias, né? Então, e foi assim de uma forma muito abrupta. Ela teve um infarto fulminante e ela era saudável e de repente, né, ela estava morta. Então eu não assimilei muito bem essa perda, então entrei num processo depressivo. E daí o último ano, na teologia, a gente tem que escrever a síntese teológica, que é um resumo, vamos colocar assim, de toda a teologia, né? De todas as áreas da teologia. Então é um trabalho muito grande, muito intenso. Eu não tinha cabeça, eu não conseguia, né? Então o último ano para mim foi o período mais complicado. Tanto que, né, chegou no final, quando acabou o período, eu não tinha entregue a minha síntese. E eu tive assim, muita misericórdia dos meus professores, sabe, que eles souberam me compreender, porque eu sempre fui muito bom aluno, né? Então eles sempre me apoiaram muito. E daí no final, né, eu tive um empurrãozinho, que eu tive que escrever a síntese num final de semana. E num final de semana... Ficou de recuperação no seminário. Fiquei. Daí num final de semana eu consegui terminar a minha síntese, né, apresentei fora do tempo, perdi ponto por conta disso, porque tinha deixado, né, mas foi o período mais difícil para mim. Você foi ordenado em que ano, você se lembra? 2008. 2008. E a primeira comunidade para onde você foi? A minha primeira comunidade, eu fui vigário em São Gabriel do Oeste, na paróquia São Gabriel do Oeste. Paróquia São Gabriel em São Gabriel do Oeste. Você falou para mim que você tinha um pouco de certo de dificuldade do convívio em comunidade por conta do local onde você veio, uma cidade do interior, você era um cara mais família. Sim. Como que foi lidar com a comunidade? Porque hoje em dia as comunidades geralmente são viciadas com os métodos do padre antigo, né? Tem seus vícios próprios. Sim. Como que foi chegar numa comunidade recém saindo do seminário? Olha, deixa eu só fazer uma correção. Ainda seminarista, como eu disse que as paróquias tinham paróquias sem padre, eu fui nomeado administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Rio Negro. E lá eu fiquei 6 meses como administrador paroquial, não tinha padre. Então eu, seminarista, fui colocado pelo bispo como administrador. Então eu considero, né, assim, minha primeira experiência de comunidade, Rio Negro. Como já membro do clero, fui vigário lá em São Gabriel do Oeste. Olha, não é fácil a gente chegar numa comunidade, principalmente quando tem troca, né, de padres, justamente por conta disso aí, né? Você tem que chegar com muito pé no chão, sem querer mudar nada, né? Você tem que se integrar à comunidade, não a comunidade se moldar a você, né? Então, isso é algo que a gente tem que aprender, né? E aprende com os anos, né? De que a gente chega e a gente tem que ir conhecendo a comunidade e se moldando conforme a comunidade, até porque a igreja é deles, não é do padre. O padre ali é passageiro, né? Então, como eu era vigário, né, a responsabilidade não estava tanto nas minhas mãos, né? Eu era mais ali o auxiliar. Mas depois da minha primeira paróquia, onde eu fui pároco, né, daí sim tem essa experiência de você chegar e ter que fazer algumas mudanças, né? Mas eu sempre tive muita sorte. Nas comunidades às quais eu cheguei, eu tive essa precaução de chegar devagar, e conhecendo as coisas devagar e aos poucos, e propondo algumas mudanças, e sempre foram muito aceitas, bem acolhidas, e eu nunca tive dificuldade. Você foi vigário em São Gabriel e depois você assumiu qual comunidade? Paróquia São João Maria Vianney, São Sebastião de Paraíso das Águas. Paraíso das Águas.
Fiquei 4 anos lá. Paraíso é uma cidadezinha pequenininha, próxima de Chapadão do Sul. Próximo de Chapadão do Sul, era de Costa Rica, né? Era um distrito de Costa Rica. Eu peguei ainda distrito de Costa Rica. Os últimos 4 anos de distrito de Costa Rica foram os 4 anos que eu fiquei como pároco em Paraíso das Águas, né? Então eu passei pelo processo também de emancipação de Paraíso das Águas. Eu me lembro, só não me recordo qual o ano, que o Padre Sérgio, até mesmo antes dele ser ordenado, ele tinha alguns projetos com a juventude, né? Eu me lembro que nessa época eu morava em Costa Rica e nós tínhamos lá um ministério de música e a gente viajava nas cidades. E eu me lembro que nesse período que você estava lá em Paraíso das Águas, eu tive a oportunidade de participar de uma dessas células que você plantou lá. Nesse período que eu estava em Paraíso, a nossa diocese entrou em Santas Missões Populares, né? E o bispo pediu que eu, então, coordenasse a música dos grandes retiros que envolvia todas as paróquias. Então eu tive a ideia de pegar pessoas de diversas paróquias e compor uma banda, né, para a gente animar esses retiros, para que depois essas pessoas das diversas paróquias pudessem reproduzir o retiro nas suas comunidades. E você foi um desses que fez parte desta banda, a primeira banda, né? Quero então mandar um abraço pro tio Walter lá de Costa Rica, tia Virgínia, pro Ébrio, pro Elvi, pra Daísa, pro Zé Adriano, são os amigos nossos que faziam parte do começo de tudo, né? Eu não me lembro como que era o nome do projeto, você se lembra? Era Segue-me, alguma coisa assim? Não. Não, né? Não. Era Santas Missões Populares, né? Mas foi um momento muito maravilhoso, até mesmo na minha vida, ter participado disso aí. Pode ser, Sérgio, nesse momento da entrevista a gente vai se aprofundar um pouco mais no Padre Sérgio homem, Padre Sérgio humano, né? E até se eu fizer alguma pergunta que seja desconfortável, né? A gente dá uma paradinha e tal. Mas eu acho que esse é o momento do podcast que mais vai contribuir por conta do cenário psicológico, como os jovens, os adolescentes, até mesmo os familiares estão passando hoje. Você, no meio do seu sacerdócio, você passou por um momento de crise, como é que chama isso? A depressão. Como que veio isso? Como começou isso? Então, como eu disse, a depressão começou com a morte da minha avó, né? Eu não consegui absorver naquele momento, então eu entrei numa crise muito grande. Eu me vi 3 dias trancado dentro do quarto do seminário sem sair, né? Eu não saía para comer junto com as pessoas, não ia para a faculdade, não ia para as orações comunitárias, fiquei absolutamente trancado 3 dias. Saía, às vezes, de madrugada para ir na cozinha, pegar alguma coisa para comer, né? Horário que eu sabia que eu não ia encontrar ninguém. No final do 3º dia, eu falei assim, eu não posso ficar assim, né? Eu tive a consciência de que eu estava doente. Daí eu procurei o reitor e pedi que eu precisava ir ao médico, né? Foi quando eu busquei um psiquiatra e comecei a fazer o tratamento psicológico. E foi a primeira crise, né? A primeira crise foi quando a minha avó morreu. Então daí eu comecei a fazer um tratamento, fiquei 2 anos fazendo tratamento, daí veio ordenação, né? E primeira comunidade. Então nesse período eu estava em tratamento, né? Depois eu fui diagnosticado curado, né? E mais tarde, daí ela volta, vem com tudo, né? E daí ela já vem com uma outra roupagem. Ela já veio com uma síndrome, eu fui diagnosticado com síndrome de burnout, né? Que é um esgotamento profissional. Você se dedicar tanto na sua função,
que você esquece de você, né? Então, assim, eu me dediquei muito ao meu sacerdócio, principalmente na última paróquia, Camapuã, né? Eu fiquei sozinho, lá era uma paróquia grande, sempre os anteriores eram 2 padres, né? E quando eu cheguei eu fiquei sozinho, e lá eu trabalhei muito para fazer tudo aquilo que era necessário no momento. E cuidei de todo mundo, e não cuidei de mim, né? Saía de férias uma semana, no máximo 10 dias, porque eu tinha dó de deixar as pessoas muito tempo sem missa, e não tirava dia de folga, e então isso tudo foi acumulando e chegou ao ponto que eu fiquei doente, né? Daí fui diagnosticado com o burnout. Você atribui o retorno dessa depressão a algum momento ou é algo que ele não, às vezes ele vem sem razões justificáveis? Esse retorno, eu não vi nenhum motivo, assim, uma razão em si, né? O esgotamento, acho que foi a chavinha ali que virou para que viesse, né? Só que daí a depressão, ela é somente um dos fatores que acontece dentro da síndrome, né? É um dos como que fala? Das particularidades. Né? Que tem a síndrome. Ela vem com muitas outras coisas. E daí, o que você fez? Tô depressivo de novo, e agora? Busquei ajuda novamente, né? Eu sempre tive essa consciência. Não estou dando conta sozinho, tenho que pedir ajuda. Daí busquei novamente médico, né? Comecei um novo tratamento com uma médica. O depressivo, ele tem resistência de admitir? Alguns têm. Ele não quer admitir que ele precisa de ajuda. Eu não. Eu sempre deixei muito claro que eu não estava bem, que eu precisava de ajuda. Você em algum momento achou que você estava deprimido e não com depressão? Não. Eu sempre tinha consciência de que era depressão. Porque assim, a vontade de isolamento, né, de ficar quieto, de não ver ninguém, são os principais sintomas, e esses vinham muito forte, né? Hoje você passou por... ainda passa, né? Porque é uma luta diária. Sim. Provavelmente. As pessoas que passam por isso, como saber se eu estou depressivo ou se eu estou deprimido? Então, é justamente ver esses sintomas, né? O deprimido é um negócio momentâneo, é algo momentâneo, né? Tem curta duração. Já a depressão não, ela já é mais demorada, né? Você vai perceber que você já está há muito tempo daquela maneira, né? Que você quer um isolamento, que você não quer conversar muito, que você não quer estar no meio de gente, você sabe quando você quer cavar um buraco e entrar dentro e ficar ali quietinho, né? Esse é o principal sintoma da depressão. As pessoas que estavam à sua volta fizeram certo? Erraram? No que erraram? O que não se deve fazer? Olha, a principal coisa que mais fere um depressivo é chegar e falar assim: o que foi? Por que você está assim? Isso fere a gente, sabe? Porque nem sempre a gente quer falar, né? A gente não quer conversar, a gente quer só ficar em silêncio. Então, quando as pessoas vêm, te questionam, incomoda, né? Então, isso incomodava. Mas, por eu ser padre, né, por estar à frente de uma comunidade, ter que todos os dias aparecer diante do altar para celebrar a palavra, muitas vezes eu escondi isso e vivia isso sozinho, né? Ficava no silêncio da casa paroquial, sozinho, vivendo a depressão e escondendo um pouco aquilo. Só as pessoas bem próximas que sabiam realmente o que eu passava. E como que fica seu coração sabendo que você está no altar, tem o momento da consagração? É muito doído. Eu estava observando, para quem não sabe, a gente está gravando depois de uma missa celebrada pelo Padre Sérgio, e eu
fiquei reparando no momento do ofertório que tem um momento que o padre lava as mãos, né? Eu não entendo muito esse simbolismo, ele lava as mãos, aí ele coloca o vinho, aí ele coloca um pouco de água, ele oferece aquilo. O que acontece ali, naquele momento? Então, ali, antes da purificação, você prepara as ofertas, né? E faz a oração de entrega para Deus, né? Estamos ali entregando aquela oferta, né? Como Jesus ensinou, né? Fazer isso em memória de mim. Então, ali é o momento, na hora que coloca a gota de água, é a nossa humanidade, né? A gota de água simboliza a nossa humanidade dentro do cálice que tem o vinho que se torna o sangue de Cristo. A gota é a nossa humanidade. Você sentia que você estava se colocando ali naquele momento? Quando você estava como eu já tinha aprendido, né, lá atrás, que na hora da consagração a gente deve se mergulhar no sangue de Cristo, todas as vezes que eu levantava o cálice para fazer a consagração, eu me mergulhava ali. Falava, Senhor, eu me mergulho, né? A minha pequenez, a minha miséria, porque não era fácil nos períodos de crise e celebrar, porque você tem que transmitir algo bom. E quando você está em crise, você não tem nada de bom. Já está em crise. Você fraqueja na fé, é óbvio. Né? Então, era um esforço tremendo. Ir para uma missa era um esforço, era tirar assim energia da onde não tinha. E na hora que terminava a missa, você estava ali vazio, porque você deu tudo que você tinha, que era muito pouco já. Quantos anos isso? Isso aí foram, vamos colocar aí, uns 6 anos. 6 anos. Vivendo assim? Vivendo assim. É realmente com melhoras, um período, aí outro período vinha a piora, né? Agora o ponto crítico mesmo chegou há 2 anos atrás, né? 2 anos atrás foi quando eu cheguei no grau máximo, onde dava 5h30, 6 horas, que era o horário que eu tinha que estar me preparando para ir celebrar, começava a me dar crise de pânico, né? A minha temperatura caía, eu ficava uma pedra de gelo, começava a transpirar gelado, meu corpo pintava tudo, ficava parecendo que eu estava com uma alergia, coçava aquelas manchas, e o coração disparava. Disparava que, assim, não tem noção de quantos batimentos por minuto, mas era algo, parecia que ia sair pela boca, sabe? Foi quando o médico falou assim, Sérgio, se eu não te parar agora, você vai infartar celebrando a missa. Porque celebrava todos os dias, né? Paróquia com várias capelas. Eu sozinho, o único padre, eu tinha que celebrar todos os dias, então isso acontecia todos os dias. É tanta coisa para a gente falar e tem tanto assunto, mas a gente vai ter que dar uma acelerada. Depois a gente pode fazer até um outro podcast para a gente falar mais profundamente, uma entrevista mais profunda sobre esse tema. Eu me lembro que você trouxe para Camapuã, se eu não me engano, não sei se foi o primeiro lugar, o Máscaras. Sim. Como nasceu o Máscaras? Como foi isso? Então, o Máscaras foi diante de uma realidade. Como eu falei, eu chego, vejo a realidade. Explica primeiro o que era o Máscara, o contexto onde você estava e como foi que aconteceu. Eu vou chegar lá. Eu passava, como eu morava em Paraíso, eu passava por Camapuã para vir a Campo Grande, onde minha mãe estava, né? Então eu sempre passava domingo à noite, domingo à noite eu não tinha missa no Paraíso. Então eu vinha, passava domingo à noite e via os jovens numa conveniência na BR, né, onde passa a BR dentro da cidade, e via aquilo ali muito jovens, muito jovens. E de repente eu caí pároco em Camapuã, né? E vendo essa realidade, os jovens lá toda noite, todo domingo à noite, bebendo e dançando em cima de carro e se prostituindo. E era muito jovens, não era pouca coisa não, é muito. Eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa para tirar esses jovens da rua. Né? Eu preciso fazer algo que seja atrativo para tirar eles da rua. Então eu chamei 3 amigos, né? O Diego, a Miriam
e a Elisângela, Miriam e Elisângela de São Gabriel. Chamei eles três e sentamos e falei, vamos escrever um retiro. E daí nós escrevemos o Máscaras. E eu tinha visto uma vez, lá no Mato Grosso, né, falar sobre um retiro que se chamava Máscaras. E eu me lembrei desse nome, né? Eu falei assim, ó, nós vamos colocar o nome de Máscaras e nós vamos convidar os jovens para ir para um baile de máscaras, que é a maneira da gente chamar eles, né? Então eu fiz toda uma dinâmica dentro do retiro, né, que usa máscaras, máscara de festa mesmo, né, mas com um cunho de religioso, que no final acontece uma grande transformação, né? Então nós escrevemos este encontro, e o primeiro Máscaras, teve 280 jovens inscritos numa cidade pequena de interior. Isso foi assim impressionante, né? E daí depois ele aconteceu e nós fomos até convidados a implantar ele no Paraguai, né? Então no Paraguai também uma comunidade tem o acampamento Máscaras. E o que aconteceu com esse projeto? Então, esse projeto, enquanto eu estava lá em Camapuã, ele teve seguimento, né? E agora que eu vim aqui para Campo Grande, nós trouxemos o projeto para cá, né? E aqui a paróquia São José acolheu o Padre Paulo, que é o pároco, acolheu o projeto, e aqui nós demos uma nova roupagem, né, ao projeto. Chegando aqui em Campo Grande, eu conheci esse jovem aqui, né? Beato Carlo Acutis, que tem me ajudado muito nesse processo que eu estou passando, né, da doença, né, tem me dado muita ajuda. E quando eu conheci a história dele, que é jovem, né, eu falei, tem tudo a ver com o projeto Máscaras. Dá uma resumida, para aguçar a curiosidade do pessoal, da vida do Carlo Acutis. Carlo Acutis. Carlo Acutis, ele foi um jovem que se despontou desde criança, né, no amor a Deus e à Eucaristia. Pra você ter uma ideia, ele fez a primeira Eucaristia com 7 anos. E a partir da primeira Eucaristia ele já começou a servir na igreja como auxiliar de catequista, né? Depois se torna catequista oficial, né? E tinha missa diária, né? Ele participava da missa diariamente, fazia adoração eucarística diariamente, se confessava semanalmente, tinha uma vida de santidade e evangelizava através das redes sociais, né? Ele pesquisava temas cristãos. Ele é contemporâneo. É contemporâneo, ele morreu em 2006, né? Se ele estivesse vivo hoje, ele estaria com 30 anos. Então, ele evangelizava através das redes sociais. Ele fazia uma pesquisa, por exemplo, o trabalho mais conhecido dele foi sobre os milagres eucarísticos. Ele catalogou todos os milagres eucarísticos existentes no mundo, colocou lá com fotos, com toda a estrutura e divulgou na rede. E se tornou, né, hoje, o patrono das redes sociais, né? Até eu vi uma frase essa semana, assim, Carlo Acutis, o influencer de Deus. Olha aqui, que expressão linda, né? Uma frase de efeito. O que os cristãos não estão vendo nas igrejas? O que o cristão não está vendo? Quando eu quero dizer, dentro da missa, que milagre as pessoas não estão percebendo acontecer? Então, as pessoas buscam os sinais, né? Eu quero ver acontecer, né? E não busca a transformação pessoal. Então é aí que está o grande dilema que acontece na igreja, né? Eu venho para a igreja querendo ver um milagre, mas eu não venho para a igreja querendo deixar Deus me transformar, né? Não quero fazer uma conversão. E é aí que dá o choque. E daí surgem muitas seitas que oferecem milagres e as pessoas vão e são iludidas muitas vezes, né? E acabam se desviando da Igreja Católica, né? Mas aqueles que se entregam, aqueles que vivem verdadeiramente a fé, eles encontram tudo. Não fica faltando nada. Hoje está se crescendo muito
os movimentos acampamentos Sim. nas igrejas Sim. são instrumentos que estão sendo usados para trazer as pessoas de volta para a igreja, né? A pandemia, tudo que a gente passou, causou um estrago imensurável dentro do cristianismo, Sim. né? Diga até mesmo do lado dos evangélicos também, né? Os acampamentos são um tapa-buraco da igreja? O que seria uma alternativa para tentar recuperar o tempo perdido? O que são esses acampamentos hoje dentro? Olha, os movimentos em si é uma ação do Espírito Santo, né? É um sopro do Espírito Santo que vem para mostrar uma direção, um caminho, né? E o movimento, ele tem esse nome movimento porque ele vem ali para para mexer a coisa mesmo. Sim. E ele tem um tempo. Tanto que a gente vê outros movimentos que vieram, fizeram história, mas supriu a necessidade e deixou de existir, né? O acampamento, ele veio nesse momento em que as pessoas precisavam de uma espiritualidade mais fervorosa, né? E o acampamento veio e ofereceu isso. E isso veio de encontro com o anseio de muita gente. Muita gente sentia esta necessidade, né? De sentir Deus. E o acampamento, ele proporciona isso, né? Ao meu ver, né? Eu entendo dessa forma. E é um método de evangelização fantástico, fantástico. Só precisa ser bem cuidado, né? Porque senão desvia o real sentido dele, né? Mas eu vejo que é a maneira mais rápida, é o pronto-socorro mais rápido que a igreja tem hoje. Jesus Cristo bem provável que aprovaria os acampamentos hoje nas igrejas, certeza. né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. E o acampamento, eu tenho testemunhos, salvou muita gente, né? De depressão, de problemas familiares, sabe? Então, eu vejo assim como sendo mesmo um pronto-socorro mais eficaz que tem hoje dentro da igreja. Quando você está passando por um momento turbulento igual você passou, o que sofre mais, a alma ou o corpo? Olha, eu acho que a alma sofre mais. O meu corpo não padeceu tanto como o meu espírito. Acho que o meu espírito ficou bem mais doente. E a cura da alma? Então, essa daí a gente tem que buscar no Senhor. E eu, graças a Deus, né, eu sempre pedi muito a Deus para que a minha fé não esmorecesse. Eu vejo assim a história de Jó, né? E eu vivi um pouco a história de Jó na minha vida, né? E Jó nunca perdeu a fé. Ele perdeu tudo que ele tinha, menos a fé. E eu também. Eu perdi muita coisa. Mas a minha fé em Deus, ela sempre foi firme. Eu sempre sabia que eu podia contar com Ele. Um dos pilares da igreja é a obediência. Você sofreu um pouco por conta da obediência à hierarquia da igreja? Sim. Você pode falar um pouco como foi? Esse ponto é um ponto bastante delicado, né? Eu tive alguns problemas pessoais, né? Nunca com relação à comunidade, né? As minhas comunidades sempre fluíram muito bem, nunca teve nenhum problema, mas pessoalmente eu tive esses problemas, né? Com o meu superior, mas é algo que está superado e a obediência prevalece. Então, dos pilares do cristianismo, né? Sim. Oração, obediência, né? Bom, a gente falou sobre o Máscaras aqui, né? O que era o projeto do Máscaras, como foi que surgiu o Máscaras, um projeto interessante. Eu espero que se coloque o mais rápido possível o projeto do Máscaras aqui em Campo Grande e que se estenda... Então, já tivemos o primeiro. Já teve. Né? Em setembro, nós tivemos o primeiro. Já tem uma turminha aí que está firme, né?
E o propósito, depois que nós colocamos Carla Cutis dentro do projeto, é que esses jovens que estão perseverantes se tornem um apostolado, né? Um apostolado de Carla Cutis. É este jovem evangelizar outros jovens. Porque quem tem contato com o jovem? O jovem. É o jovem que encontra outro jovem na escola, lá no condomínio, lá nos diversos lugares, né? Então, quem é melhor para evangelizar jovem? O próprio jovem. Então, esses que estão firmes conosco, que voltaram desse retiro e estão perseverando, né, no próximo ano, no início do ano, eles vão ter uma formação específica para se tornarem apóstolos. Então, eles se tornam apóstolos de Carla Cutis. Hoje, qual que é o seu grande desafio, sua grande meta? Meu grande desafio, cara, eu sinto muito falta da comunidade, né? Porque eu estou aqui em Campo Grande já há 1 ano e meio, não, vai fazer 1 ano, desculpe, e eu sinto falta de comunidade, né? Porque hoje eu não tenho uma comunidade fixa, eu ajudo algumas comunidades, mas não tenho o meu povo. E a nossa vocação diocesana é ser pastor, é ser pároco. Então hoje eu não estou vivendo a minha vocação de ser pastor de um rebanho, né? Eu estou celebrando em vários lugares, mas não tenho o meu povo, ao qual eu posso pastorear. Então o meu grande desafio hoje é voltar a ter uma comunidade, né? Aquela frase, não é sempre como eu quero, mas é como pode ser. Te dá um pouco de alento no meio da situação como você está vivendo hoje? Eu aprendi a aguardar o tempo de Deus, né? Na hora certa, as coisas vão acontecer e eu vou ter novamente aquilo que me foi tirado. Você é um cara muito novo ainda, Sérgio. Você é um jovem. O coração é jovem. Você é um cara novo. Apesar dos cabelos brancos, você é um cara muito novo, de espírito, assim. Então, você senta com um adolescente, com um jovem para conversar, a linguagem é a mesma, é compreensível. Na linguagem dos jovens, que conselho que você dá para a juventude de hoje que não quer saber de Deus? Cara, a gente tem conversado muito no grupo jovem, que eu acompanho o grupo jovem, que é fruto do Máscaras aqui na paróquia, né? Então eu me encontro com eles todo domingo às 18 horas aqui e celebramos depois a missa das 19h30 juntos. E o que eu tento passar para eles é: conheçam Jesus, porque a partir do momento que você conhecer Ele, você se apaixona. E daí é um caminho sem volta. Assim como foi com Carlo, né? A partir do momento que Carlo conheceu Jesus, e quem apresentou Jesus para Carlo foi a babá dele. Olha aí, uma pessoa de fora da família, né? Então, às vezes, nem é alguém da família que te apresenta Jesus. Mas a partir do momento em que a gente conhece, a gente se apaixona e daí não tem mais como se distanciar, né? Então eu tento mostrar isso para eles. Ó, conheçam, se apaixonem por Jesus. Então essa é um conselho que eu dou para os jovens hoje. Se permitam a conhecer Jesus. E para os pais? Eu vejo os jovens com resistência. Tem resistência à igreja, tem resistência ao sagrado, sabe? E a gente precisa quebrar isso. E como que a gente quebra isso? Primeiro, trazendo a criança para a igreja. Tem que vir enquanto criança, para já crescer, já conhecendo Deus, né? Porque senão depois é muito mais difícil. E o conselho para os pais é justamente esse. A partir do momento que você se tornar pai, firme na igreja, né? Traga seu filho, deixe ele crescer correndo nos corredores da igreja, mas deixe ele crescer dentro da igreja. Porque senão depois é muito mais difícil. E eu vejo muitos pais chorando, né? Falando: padre, me ajuda a trazer meu filho. Né? E aí a gente já é muito mais difícil e às vezes a gente não consegue. E se eu, cristão, fraquejar? E se? Se eu, cristão, estou dentro da igreja, estou assumindo a minha missão, mas você sabe que os ataques, eles vêm às vezes dentro da própria igreja. Sim. E o cristão, às vezes, ele não está tão fortalecido na fé. E ele fraqueja. Qual frase de otimismo, assim, você poderia dar para um cristão que
está cansado há tantos anos na igreja e não vê aqueles sinais que às vezes ele vem buscar? Bom, o conselho é: não desista, né? Muitas vezes são os seus olhos que não estão conseguindo enxergar, mas os milagres estão acontecendo, né? Muitas vezes a gente não quer enxergar, mas as graças estão acontecendo a todo momento. E muitas vezes eu vejo pessoas se afastando da igreja por causa de outras pessoas. E a igreja não são estas outras pessoas, a igreja é o nosso Senhor, né? Eu tenho que vir por Ele, não por ninguém. Nem por padre, nem por ministros, nem por pessoas que servem nas pastorais. Eu tenho que vir pelo Senhor, por Ele, somente. Pessoas nos decepcionam, Deus não. Estamos chegando no final da nossa entrevista, né? Vamos falar um pouco de coisas mais leves, falamos coisas de vida pessoal, Vamos lá. né? Do que você mais sente falta? Então, o que eu mais sinto falta, como eu te disse, eu sinto muito falta de comunidade, da vida em comunidade ali. Eu tinha dificuldade de viver em comunidade, hoje eu sinto falta, que eu sempre gostei de estar no agito, sabe? De estar nas promoções, de elaborar, de criar. Então eu sinto falta disso, né? Porque eu não tenho onde exercer isso. Aqui na Paróquia São José, o Padre Paulo me deu, assim, muita abertura, né? E ele acolhe as minhas loucuras, mas eu sinto falta de ter esse espaço, né? É uma coisa que eu sinto bastante falta. Aquele bate e volta, lá aqueles grandes entrevistadores, né? Uma qualidade. Uma qualidade. Eu acredito que eu sou sincero. Eu sou sincero. Se você quiser uma resposta sincera, você me faz a pergunta. Agora, se você quiser que eu seja simpático, daí não me faz a pergunta, porque eu vou preferir a sinceridade. Um defeito. Um defeito. Eu acho que eu sou muito perfeccionista e isso é algo que prejudica a mim. Então, Isso está ligado à inteligência, ao perfeccionismo? Acho que não, porque eu não sou tão inteligente assim não me julgo tão inteligente. Mas é uma cobrança, né, que a gente faz a si próprio, e isso muitas vezes não é legal. Podia ser menos. Você exagera bastante em algumas coisas? Na cobrança a mim mesmo. O que te tira do sério? O que me tira do sério é mentira. Mentira é algo que me tira do sério. Você tem um feeling para captar a mentira? Tenho. E parece que as coisas caem assim nas minhas mãos. Uma dúvida. Uma dúvida? Sabe que eu não tenho dúvida. Às vezes você tem dúvida se você está no caminho certo? Já tive assim, momentos em que titubeei um pouco, só que assim, não dúvida, porque eu tenho certeza do que Deus quer de mim, mas vinha assim aquele questionamento: será que vale a pena? Entendeu? Esse foi um questionamento que eu fiz. Qual foi a cruz mais pesada que você já carregou? A cruz mais pesada é a doença. A doença? A doença é a mais pesada. E essa me fez sofrer muito. Essa cruz está com você ainda hoje? Está ainda. Bem mais leve, já está bem menor, mas ainda está. Tem alguém te ajudando a carregar essa cruz hoje? Tem várias pessoas me ajudando. Minha mãe, né? Tem um médico que é muito querido, né? A quem eu agradeço muito, porque ele me abraçou, assim, abraçou a minha causa e tem me ajudado muito. Dr. Vitor Greve. Um livro. Um livro, a Bíblia. A Bíblia tem tudo. Ela é a resposta para tudo. O Evangelho de hoje, né, que você ouviu ali a pregação, se eu colocar em prática tudo que o Senhor me ensina, eu sou um homem sábio
e alcanço a minha salvação. Um milagre. A minha vida foi um milagre, que era para não estar aqui se minha mãe tivesse aceito a proposta que meu pai fez para ela. Seu grande sonho? Meu grande sonho, cara, meu grande sonho, eu gostaria assim de que esse projeto do apostolado expandisse, sabe, que mais pessoas abraçassem ele, que pudéssemos levar essa mensagem, essa proposta de vida, de santidade para a juventude, para muito mais lugares. Esse é um sonho, hoje. E para encerrar, quem é o Padre Sérgio? Padre Sérgio é um cara legal, bacana, alto astral, e que sonha com um mundo melhor, sabe? Mas para que esse mundo melhor aconteça, eu tenho que fazer a minha parte. E eu busco fazer a minha parte. E gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo hoje também começassem a fazer cada um a sua parte. E com certeza esse mundo chegará. E quem quiser te ajudar? Entre em contato, será muito bem-vindo. Tem lugar para todo mundo. Maravilha. Padre Sérgio, muito obrigado Valeu. pela sua generosidade nesse bate-papo de hoje. Espero que abra um pouco a consciência de muitos cristãos, muitos jovens, né, que estão meio perdidos por aí, procurando esses sinais demais. Às vezes os sinais estão nos dias a dias da vida delas e elas não estão conseguindo enxergar, né? Com certeza estão. Eu que agradeço, né, o convite, a oportunidade de falar um pouquinho, né, das alegrias, mas também dos espinhos da minha vida. Pessoal, obrigado a você que ficou aí com a gente até agora, até o final dessa entrevista. Espero que você tenha aprendido bastante, conhecido como é a vida de um padre, de um sacerdócio, que também é um humano, né? E fica ligado no nosso canal aí, que em breve novas entrevistas, novos vídeos, sempre construtivos, sempre verdadeiros. Amém. Muito obrigado, Padre Sérgio.